João Cantigas Esteves, como é que se explica que esta omissão de informação, como dizia o Rui Moreira de Carvalho, tenha sido perpetuada durante estes anos e sem que ninguém tenha reparado o que é que estava a acontecer? Embora o Tribunal de Contas tenha alertado para esta situação, mas parece que ninguém quis ouvir. Pois, eu acho que essa é uma questão de fundo e estruturante e que, enfim, nós temos falado nos últimos tempos, sobretudo na forma de governação, no problema da nossa governação, ou seja, para além de erros e de políticas erradas que tivemos nos últimos anos, há aqui um problema de própria forma, de como é que tudo isto funciona, como é que isto se articula. E essa realmente é uma pergunta muito inquietante, que é, de facto, nós temos um país, enfim, desenhado, vamos dizer, à europeia, à moderna, com as instituições todas no seu sítio. Não é verdade? A separação de poderes, o governo, os tribunais, as Assembleias da República, temos tudo como devemos ter. Mas, porque é assim, enfim, que é suposto ser. Mas depois, quando a funcionar bem os vários mecanismos, verificamos que muitas vezes nada funciona. Quer os tribunais, quer os órgãos de fiscalização, etc. E, portanto, uma pergunta, de facto, muito pertinente é qual é os mecanismos de controle efetivo que há das contas públicas, todas elas, naturalmente, a nível do próprio país, mas também, naturalmente, com as regiões autónomas. Porque isto agravou-se nos últimos anos, mas aparentemente vem de 2004. Como é que é possível? Primeiro, o próprio Governo da República, o Ministro das Finanças, onde é que estava? Ou seja, não tem nada a dizer sobre isto. Depois, as próprias Assembleias Regionais e o Parlamento, que naturalmente têm função fiscalizar os vários governos, no caso da Assembleia Regional, o governo local e na Assembleia da República, o governo do país. E, por último, os próprios entidades de supervisão formais, o Tribunal de Contas, é verdade que foi publicando já alguns relatórios sobre a matéria, mas também já penso que mesmo aqui já comentamos, e é lamentável que os agentes políticos muitas vezes nem sequer leem, se não ao trabalho de ler o que lá está. Porque, efetivamente, é verdade que o Tribunal de Contas, em várias matérias, e nesta também, foi levantando o véu, foi dando algumas pistas, mas, enfim, nós precisamos mais do que dar pistas, precisamos mais do que, enfim, ideias, não é? Precisamos de atuar. E isto levanta uma questão muito de fundo, que é a forma de como nós governamos, a forma da governação, sobretudo em matérias tão importantes como as que estamos a atravessar, em que o dinheiro é um recurso escasso, naturalmente, em que tudo isto tem que ser muito, muito controlado, e verificamos que os mecanismos, no mínimo, não há um controle interno. Enfim, como as empresas têm que ter. Quer dizer, não há aqui mecanismos que alertem que quando algo corre mal, de facto disparem um conjunto de campainhas. E isso é preocupante e receio que essa reflexão não esteja ainda a ser feita, em que os agentes políticos, naturalmente, com a pressão do dia-a-dia, com as questões que há para resolver, que são muitas, é verdade, não haja esta grande reflexão de fundo, porque quando nós analisamos como chegámos aqui, obviamente que isto é um somatório de muita coisa. Isto é, a nossa situação é muito complexa, é muito dramática, não é verdade? Mas, enfim, é um somatório de muita coisa, de boas práticas, ou melhor, da ausência delas, e, portanto, depois isto tudo é gigantesco. E, neste caso, de facto, fica esta ideia que, no mínimo, não há mecanismos instalados de controle interno que permita, quando algo corre mal, seja detectado, e é algo que, julgo eu, que temos que melhorar, e os agentes políticos deviam também fazer essa reflexão e não apenas termos as figuras, digamos, que existem, normais, mas ter a certeza que elas executam o seu trabalho, e bem feito, para a salvaguarda de todos nós. João Cantigas Esteves, pegando no seu raciocínio, aplicando isso a todo o país, é provável que surjam outros buracos, não necessariamente na mesma dimensão e não desejavelmente na mesma dimensão, obviamente. Não, é verdade e é preocupante, porque eu confesso que antes deste caso, enfim, já sabia, já havia aí, digamos, algumas indicações de que várias situações teriam ficado fora da própria análise do perímetro da Troika. Não sabia muito bem quem era, eu não sabia, não. Mas, enfim, havia já alguns sinais de que, lá está, porque é complexo. E é também outro sinal preocupante, é que isto é complexo porquê? Tem que ser complexo ou, se calhar, até dá jeito de ser complexo? Porque realmente nós temos mecanismos que depois são muito complicados, entidades, instituições, etc. Realmente analisar aquilo é complicado. Bom, e então, para dizer que já havia sinais
de que haveria algumas situações fora do perímetro analisado pela Troika, com implicações complicadas, em particular ao nível do próprio serviço da dívida. Isto é, haveria valores que estavam fora, que não terão sido considerados quando nós apuramos o valor que a Troika nos concedeu, e que agora temos realmente aqui uma situação ainda mais apertada, que provavelmente, para não falharmos 5,9%, que eu continuo a pensar que é imperativo cumpri-lo, se calhar também vamos ter mais novidades desse ponto de vista. Portanto, eu receio que ainda apareçam algumas situações destas, mas, mais uma vez, eu acho que é absolutamente imperativo e temos que exigir aos nossos dirigentes, aos nossos entes políticos, de facto, tem que haver aqui outra forma, primeiro de análise, de controle e depois de chamar as responsabilidades. Quer dizer, de facto, não mas podemos é a sociedade. Os instrumentos existem, nós temos conhecimento que é feito e nós é que aceitamos porque votamos. Aquela famosa frase, tirou mas fez, que havia o homem, o Maluf em São Paulo, que era o prefeito de São Paulo, ganhava as eleições, que era a frase, roubou mas fez. Aqui não é o caso de roubar, é mentir. E eu não quero particularizar a Madeira, porque é nossa em Portugal isto aconteceu. A quantidade de vezes que se ajusta ao déficit e o que foi identificado no déficit, que depois vem os municípios, vêm as empresas, vem isso tudo, e depois não acontece nada. Rui, mas desculpa, mas isso é que é assustador, que é o que o mas é a sociedade civil, assim, somos nós que deixamos isso. Desculpa, onde é que estão as instituições que é suposto supervisionarem para actuar a tempo? Ou seja, portanto, há a sensação que as pessoas podem gastar à vontade e que depois, por azar, apareceu uma troika cá em casa, por acaso até descobriu que agora há umas dívidas aqui, mais umas dívidas acolá, mas quer dizer, onde é que estão as nossas internas? Quer dizer, eu acho lindamente os funcionários públicos, mas os funcionários têm que ser controlados por outros funcionários públicos. Aliás, era o que estava a dizer o professor Cantigas Esteves. Nós temos isto tudo muito bem organizado. Teoricamente, temos aqui uma democracia muito bem organizada, mas há aqui uma parte que não está a funcionar. Quer dizer, Isabel, todos os homens com sérios até que se riem a primeira vez, não é? E a malta está-se a rir imenso aqui em Portugal. No limite, tínhamos um sistema soviético stalinista em que todos se controlavam todos e nada funcionava. Não, desculpa, não é a responsabilização. Não, está bem, mas nós temos que ter as instituições de supervisão que existem teoricamente, mas depois, por qualquer razão que eu, como simples cidadão, não consigo compreender, que nunca estão a leste sempre do paraíso. E é preciso perceber, do paraíso, neste caso, do pesadelo. Olha, ganhou o prémio que foi para o BCE. Pronto, a questão é essa. Quer dizer, mas é a responsabilização. Rui, mas pegando no seu raciocínio, falava da sociedade civil, mas como a Isabel dizia, há situações, e não é só a questão da Madeira, há outros municípios onde algumas situações menos claras tiveram lugar, onde esses mesmos indivíduos acabaram por ganhar as eleições, muitas vezes com maiorias reforçadas ou votações reforçadas. A questão é, perante isso, há uma legitimidade democrática se Alberto João Jardim ganha as eleições com a maioria absoluta para continuar a ter o mesmo tipo de comportamento? Se ele ganha as eleições democraticamente, o que é que eu posso dizer? Que eu não sou um democrata? Mas não deviam as instituições que controlam a questão como já a ser colocada é, se ele ganhar eleições democratas, ele é o eleito. Mas, assim mas não existindo as tais instituições que têm de supervisionar, assim é fácil. Mas não conseguem. A questão é a sociedade, se deve ou não deve. Eu também chego cá, cá está à vontade, digo tudo, e tal. Alguém há de pagar. Mas ao custo da democracia. Não, está bem, mas por isso é que têm que funcionar as tais instituições que nos países democráticos supostamente funcionam, porque nós até temos a coisa teoricamente bem organizada. O que é que aconteceu no Brasil? Eu estava lá em 2002. O que aconteceu foi o regime de enquadramento fiscal, de responsabilidade fiscal, tal e qual nas empresas. Ou seja, uma sociedade por cotas, o Código Comercial das Sociedades. Se eu for administrador e a minha empresa tiver um problema de falência, eu tenho responsabilidades perante a falência da empresa. Assim também deve acontecer com a causa pública. Se eu tomo decisões, e estamos a falar em decisões do foro da omissão de informação, ou, enfim, ou negligência de cuidado no tratamento da informação, eu devo ser responsabilizado. E isto aconteceu com a lei do Fernando Henrique Cardoso, que aliás em Portugal tem-se falado disso, que é a lei do regime fiscal, mais Silva Lopes tem falado muito disso, em que levem que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que assinam. Porque dizer que assinei e que não vi, acontecem as coisas constantemente com N pessoas que continuam no top dos nossos ícones da sociedade civil. João, queria acrescentar aqui algum... Não, queria eu aí, que confesso que vou de facto mais além. Porque nós temos que fazer grandes reflexões e temos visto nos últimos anos vários problemas. O modelo económico falhou, o modelo social tem falhado, e estamos aí para uma área ainda mais complicada, que é o modelo político de falhar. Porque aquilo que nós podemos chegar à conclusão
e obviamente não pondo em causa, obviamente, a democracia nem o ideal democrático, é que aqui o modelo não está primeiro, se calhar, a eleger os melhores para a governação, mas também a eleger os melhores para o controle que lhes compete, nomeadamente ao nível dos parlamentos. Isto é, há realmente aqui uma questão que deve ser muito bem repensada, e se juntarmos a isto, por exemplo, que é uma coisa que deve ser discutida fora das eleições, as abstenções de quase 50%, isto deve ser matéria suficiente para os nossos dirigentes, nossos entes políticos, convocarem os portugueses, também para analisar, porque a democracia, obviamente, não começou nem acaba com este nosso modelo. Vamos para a Europa fora e temos vários modelos de democracia, que seguramente, enfim, também podemos aprender com eles, e essa é uma questão, de facto, de fundo, que começa a tocar no modelo político e que estes sinais que aparecem não ajudam nada. Não é, naturalmente, pôr em causa a democracia e o espírito democrático, é terem atenção que este nosso modelo, enfim, do que os fundadores desta democracia em 76 tentaram, mas também se calhar não tinham que acertar à primeira, mas começamos a ir para áreas de facto muito complicadas, que é, se calhar não elegemos os melhores, na verdade, e também, aparentemente, nas várias instituições, também não os temos. Porque, repito, neste momento há fragilidades, aparentemente, por exemplo, já falamos da Assembleia Regional e do próprio Parlamento. Portanto, essa é uma questão que, repito, acrescentando a tal abstenção. Portanto, há aqui alguns sinais de doença, também que vão já à componente política e que não é meter a cabeça na areia. É tranquilamente, e fora de ambientes até eleitorais, refletirmos todos. Bom, vamos ver, por exemplo, um exemplo, os famosos ciclos uninominais. Há quantos anos se fala nisso? Que, naturalmente, os agentes políticos, por qualquer razão, não falam. Ou seja, há aqui, de facto, sentimos que algo está errado, mas depois, eu não estou a dizer que esse seja o caminho. Agora, sinto é que há a convicção de que algo também não corre bem na frente política, mas, novamente, em particular, os partidos políticos e os dirigentes, enfim, fogem completamente a falar qualquer coisa de mais substantivo, de alterar, porque isto claramente começa a chegar também, digamos, à esfera política, não é?